Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a série sobre os livros de Esdras, Neemias e Ester. E hoje nós finalizamos o livro de Esdras ao estudarmos do capítulo 7 ao capítulo 10. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens sobre esse estudo. E importante também nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a me acompanhar nessa oração nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada um que nos acompanha. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura? São pequenos trechos dos capítulos 8, 9 e 10 de Esdras. Começamos primeiro o capítulo 8, verso 31 a 34. O texto diz o seguinte: Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No quarto dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Agora nós leremos do capítulo 9 os versos 1 e 2, que diz o seguinte: Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Além desse texto, nós lemos no capítulo 10, o verso 9, que diz o seguinte: Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. O livro de Esdras pode ser dividido em 2 partes principais. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 6 e a segunda vai do capítulo 7 ao capítulo 10. Na primeira parte, ocorre o retorno da primeira leva de exilados para Jerusalém. Logo no início do capítulo 7, dentro do contexto da segunda parte do livro, lemos a expressão passadas essas coisas. Ela se refere aos eventos da primeira parte que se iniciam por volta de 536 a.C. Nessa época, na primeira parte, Ciro, rei da Pérsia, emite um decreto que termina o exílio de 70 anos dos judeus na Babilônia e os autoriza a voltarem para Judá. Segue-se o retorno de uma primeira leva de cerca de 50 mil exilados sob a liderança de Sesbazar e Zorobabel. Cerca de 78 anos depois, por volta de 458, agora, sob o governo do rei Artaxerxes, o retorno de exilados é ampliado. Esse rei dá permissão a qualquer judeu dentro do Império Persa para retornar à terra prometida, caso desejasse. A segunda leva de exilados é então organizada. No capítulo 7 do livro de Esdras, lemos que ele é chamado por Deus para liderar o retorno dessa segunda leva, que conta com cerca de 5 mil exilados. Esdras era um sacerdote e escriba versado na lei de Moisés, era um judeu persa temente a Deus que vivia na Babilônia. Ele possuía acesso ao rei Artaxerxes, pois talvez trabalhasse para a corte desse rei. No capítulo 7, verso 25, lemos que o rei da Pérsia, esse Artaxerxes, emite um decreto reconhecendo a liderança de Esdras.
ele é nomeado com a chancela da Corte Suprema da Pérsia. Isso aparece no capítulo 7, verso 14. Ele é nomeado como responsável pelos assuntos da comunidade judaica na província a oeste do rio Eufrates, que incluía Jerusalém. Esse era um posto oficial equivalente ao de ministro de Estado. O Senhor estava agindo, pois o decreto se alinhava totalmente com o chamado que Esdras havia recebido de Deus. Além de conceder autoridade formal a Esdras, o rei coloca à disposição dele recursos financeiros para o templo e o culto a Javé em Jerusalém. No início do capítulo 7, encontramos uma genealogia parcial de Esdras, com o objetivo de mostrar que ele era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, na época de Moisés. É visível que a providência de Deus estava fluindo, tanto através de Esdras quanto através do rei. O curioso é que Artaxerxes era politeísta, mas manifestava grande respeito por Javé, pelo povo de Deus e pela lei que seguiam. Talvez por isso Deus o estava utilizando. O texto bíblico, no capítulo 7, verso 9, diz que Esdras e seus companheiros de viagem completaram sua jornada em 4 meses. Eles haviam percorrido cerca de 1.500 quilômetros. No próximo quadro, uma pergunta. Qual era o estilo ou o perfil de liderança de Esdras? O capítulo 7, versos 27 e 28, mostra como era o estilo de liderança dele. Mostra também como ele se relacionava com Deus e com os outros. O texto diz, Esdras falando, Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Essa passagem é interessante porque ela revela o modelo de liderança de Esdras. Ele combina seu relacionamento vertical com Deus com a ação estratégica na mobilização de pessoas para executar o projeto de viagem. A partir dessa declaração de Esdras, podemos identificar 5 características fundamentais de sua liderança. Primeira característica, gratidão e adoração. Quando ele se dirige a Deus dizendo, bendito seja o Senhor, ele reconhece que suas vitórias não eram resultado de sua própria habilidade política, mas da intervenção divina. Segunda característica da liderança de Esdras, percepção da amplitude da providência de Deus. Ele reconhece que Deus havia movido Artaxerxes para nomeá-lo como autoridade na corte persa e para liderar a segunda leva de retornados. Ele reconhece também que Deus havia movido o rei para que seu governo contribuísse com recursos. Terceira característica, dependência e humildade. Esdras atribui o favor recebido diante do rei e de seus conselheiros à misericórdia de Deus. Ele não toma o crédito para si, mas ele enfatiza que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Quarta característica da liderança de Esdras, coragem baseada na presença de Deus ao lado dele. A confiança na presença de Deus era o combustível para a firmeza de Esdras e sua motivação pessoal. Ele mesmo afirma no capítulo 7, verso 28, Eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. A coragem dele não era ausência de medo, mas algo baseado no relacionamento dele com Deus e também em sua, de Deus, proteção divina. E a quinta característica, capacidade de mobilização e influência. Um líder eficaz não faz as coisas sozinho, mas sabe inspirar e mobilizar pessoas. Ao sentir-se fortalecido, Esdras exerce sua influência para reunir outros líderes entre o povo, de modo a seguirem com ele para Jerusalém.
Um fato que chama a nossa atenção nesse tema do retorno dos judeus à Terra Prometida não é apenas que eles voltaram, mas o processo de restauração que se seguiu. Eles agiram com pleno apoio dos reis persas movidos por Deus. A ação desses reis incluiu tanto autorizações quanto recursos financeiros. Uma nação exilada, 1.500 quilômetros de seu território, estava voltando à sua terra dirigida pelas mãos de Deus, agindo sobre circunstâncias e sobre pessoas de dentro e de fora do seu povo. No próximo quadro, outra pergunta. Como Esdras resolve o esquema de segurança da caravana? Pouco antes de partir, os exilados se concentram em um grande acampamento. Eles se mantêm acampados por 3 dias para revisar todas as providências. A viagem seria longa e perigosa. Eles teriam que atravessar regiões desérticas, algumas delas hostis, por conta da presença de grupos armados. Além de precisar proteger as pessoas, eles precisavam proteger a carga de valores que levavam de cerca de 29 toneladas. Esdras promove campanha de oração antes da caravana partir, incluindo jejum. Ele estava convencido de que precisava da ajuda de Deus, pois eles não tinham escolta. O curioso é que Esdras não possuía escolta por decisão própria. Embora o rei certamente pudesse atendê-lo, ele escolheu não pedir essa proteção. No capítulo 8, verso 22, ele explica que não pediu a escolta porque teve vergonha de pedi-la ao rei após dizer que a mão de Deus estaria sobre a caravana. O texto não revela como e quando Esdras disse aos exilados acampados que não haveria guardas armados acompanhando a viagem de volta. Não há indicações de que alguém da caravana tenha protestado ou desistido da viagem por conta de não haver escolta. Interessante é que cerca de 14 anos depois, no ano de 444, Neemias, também um homem de fé, teve que resolver um assunto de escolta ao liderar o terceiro retorno, a terceira leva de exilados em direção a Jerusalém. Nessa época, o rei ainda Artaxerxes era esse o rei, e Neemias aceitou a proteção dele para essa viagem. Não há indicação de que Neemias estivesse pecando ou vacilando na fé por causa disso. Se há confiança no Senhor, será que é errado usar soluções humanas? Será que a atitude de Esdras em dispensar a escolta estava certa? Seria algo razoável nos dias de hoje? Parece-nos que o padrão a ser seguido pelo crente em nossos dias é confiar em Deus ao tempo em que adota medidas de segurança razoáveis. Isso se aplica a quase todas as áreas da vida, se não em todas. Por exemplo, mesmo você orando pela cura, é esperado que você vá ao médico e tome o remédio prescrito, não é verdade? Ou, quando você ora para Deus em busca de um emprego, é esperado que você prepare o seu currículo e se vista adequadamente, se for chamado para uma entrevista. Quando desafiado a fazer uma prova em um concurso, é esperado que você estude para conseguir tirar uma boa nota e ter uma boa classificação. O princípio aqui é que, em geral, Deus nos ajuda, mas Ele espera que façamos nossa parte usando os meios que Ele coloca à nossa disposição. Em nossa jornada, sempre poderemos encontrar inimigos prontos para atrapalhar nossa conduta cristã. Sabendo disso, devemos nos humilhar e buscar a presença e a proteção de Deus por meio da oração, para que os planos dele se realizem através de nós. No próximo quadro, vemos que Esdras enfrenta uma crise bem difícil. Os judeus que haviam voltado a Judá na primeira leva reconstruíram o templo, mas nos anos seguintes não deram continuidade às obras de restauração dos muros, das muralhas de Jerusalém, e nem se mantiveram fiéis às práticas religiosas, louvando e adorando Javé no templo. Mas, ao contrário,
começaram a se desviar da lei de Deus. Um desses desvios foi ignorar a proibição de casamentos mistos, conforme estabelecido na lei mosaica. Alguns sacerdotes e levitas negligenciaram o ensino da palavra de Deus e levaram o culto no templo a tornar-se algo formal e não um culto sincero. As ações de Esdras como sacerdote e escriba tinham como objetivo o ensino da lei, visando a restauração religiosa de Israel nesse período após o exílio. E ele logo teria a oportunidade de colocar em prática de forma coletiva o que ele aprendera até então quanto ao povo seguir os preceitos da lei. No capítulo 9, e nesse capítulo 9, ele começa relatando que quando Esdras chega a Jerusalém, ele é informado que vários judeus haviam se casado com mulheres de certos povos estrangeiros. Esses eram cananeus, heteus, amonitas, moabitas e outros, todos inimigos dos israelitas da época da conquista de Canaã. Os casamentos mistos não haviam sido feitos com o povo da terra, que já estava lá naquela região, nem com outras nações mais próximas ou conhecidas, mas sim com mulheres provenientes de povos que praticavam atos intensamente repulsivos e abomináveis a Deus. O problema desses casamentos é que eles seriam meios de introduzir novamente cultos de outros deuses dentro de Israel, levando-os à idolatria. E era exatamente essa a maior causa dos judeus terem sido exilados na Babilônia anos antes. Por conta disso, essa questão teria que ser resolvida com grande seriedade. Esdras convoca então o povo em assembleia para que confessassem a Deus os pecados cometidos e se preparassem para despedir suas esposas estrangeiras, dissolvendo com isso esses casamentos. O divórcio seria permitido nessa ocasião, devido à ilegalidade desses casamentos específicos que contrariavam a lei de Moisés. Embora Deus odeie o divórcio, ele permitiu nesse caso. O objetivo era buscar manter a singularidade de Israel, nação onde o Messias nasceria. Um total de 113 israelitas se casaram com esposas estrangeiras. Para essas, os respectivos maridos tiveram que dar carta de divórcio. Vale notar que isso era apenas uma pequena fração do número total de judeus, que talvez fosse da ordem de 0,2% daqueles que viviam em Judá. O surpreendente é que dessas pessoas, desses 113, 16 eram sacerdotes e 10 eram levitas, cerca de 23% desse total de 113. O assunto era sério pelo seu potencial destruidor, porque a idolatria que havia sido banida da história de Israel estava ameaçando voltar. Para Esdras, a questão central era a obediência completa à vontade revelada de Deus e a preservação da singularidade de Israel, sem a qual o esforço de seguir a lei, seguir a Torá, seria completamente infrutífero. Embora a solução do divórcio tenha sido dura, ela era proporcional à gravidade do problema. Esdras utiliza sua autoridade legal concedida pelo rei da Pérsia para garantir que a lei do Pentateuco fosse cumprida como um código civil. No próximo e último quadro, para fecharmos esse nosso estudo, destacamos a seguir 5 pontos encontrados no livro de Esdras para refletir e aplicar nos nossos dias. Vamos lá? O primeiro ponto de Esdras que podemos aplicar hoje é sobre a atitude perante a palavra. A palavra de Deus é para ser lida, contextualizada, entendida e praticada. A vida espiritual do crente está ligada diretamente à forma como a pessoa reage à palavra de Deus. Aqueles que buscam a Deus devem temê-lo diante de sua revelação e levá-la a sério em todos os aspectos da vida. Temer a Deus
no contexto bíblico, não é ter medo, mas é dar a ele o lugar de honra supremo em sua vida. É viver de tal forma que a opinião de Deus importe mais do que a opinião de qualquer outra pessoa. Segundo ponto de Esdras que podemos aplicar: identidade e integridade. Embora o precedente do divórcio em Esdras não se aplique diretamente aos casamentos cristãos hoje, o princípio de preservar a integridade espiritual permanece. O cristão deve estar atento para não permitir que influências culturais ou relacionamentos comprometam sua fidelidade a Deus. Terceiro ponto de destaque: arrependimento e arrependimento prático. A atitude de Esdras em confrontar o problema com quem havia errado indica que, em muitos casos, a solução não será apenas o arrependimento, mas será também mudar de atitude. Não basta apenas lamentar o erro, será necessário fazer o que estiver ao alcance para repará-lo ou mudar situações que têm o potencial de fazer a pessoa a voltar a cometer o mesmo erro. Quarto ponto de destaque que podemos usar como aplicação para nós: liderança e exemplo. Líderes espirituais devem demonstrar humildade e identificação com as dificuldades espirituais do povo. Um líder com essas características, que se entristece e se solidariza com seus liderados, que passam por situações de pecado, pode influenciá-los de forma positiva na solução do problema. O último ponto dos nossos destaques sobre o livro de Esdras, que podemos usar como aplicação, se refere à soberania, vontade de Deus e ação divina. Deus exerce controle soberano sobre a história e sobre as autoridades para, de alguma forma, fazer cumprir sua vontade predeterminada. Não devemos ficar surpresos, pois é comum ele utilizar momentos de crise para corrigir, disciplinar e purificar seu povo. O objetivo será sempre realizar a vontade dele, que, em última instância, será motivo de bênçãos para muitos. É o que vimos acontecer nesse livro de Esdras. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro você vê a sequência de toda essa nossa série. Proximamente iremos estudar agora sobre Neemias, numa próxima oportunidade. Espero vê-lo então, assim que possível, e deixo com você um grande abraço. Até lá!